Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Title Tuesday é dia de grandes mestres e grandes talentos jogando no chess.com. E a gente tem aqui o Vladislav Artemiev, super grande mestre, 3.239 de rating, contra o Faustino Ouro, que tem apenas 12 anos de idade, galera. O Messi do xadrez, o prodígio argentino. A gente vai dar uma olhada nessa partida e depois mostrar a classificação aí do Title Tuesday, que o Magnus Carlsen não jogou, e é por isso que a gente tá mostrando uma partida que não é do Magnus Carlsen, né? Porque senão a gente estaria mostrando a do Papai Carlinho. Agora é o seguinte, claro, a gente também se diverte com as partidas desses gigantes aqui, principalmente do Faustino Ouro. Tamo de olho em você, Faustino Ouro. Vladislav Artemiev abre aqui com a abertura inglesa, e aqui temos E6 pelo Faustino. Cavalo vem para o jogo D5, ataca o centro, peão agarra a casa de D4, cavalo vem para F6, a gente caiu num gambito da dama recusado aqui por outra ordem, e agora bispo G5, a variante moderna aqui, cravando o cavalo, influenciando o centro. Bispo E7 foi jogado pelo Faustino Ouro, preparando para rocar. E3, roque, coloca o rei em segurança, o cavalo vem para o jogo, segue o desarrollo de las pedras. Cavalo BD7, deixa o peão de C móvel. As pretas podem querer fazer um C5 logo mais. Peão toma foi jogado e depois de cavalo retomando, os bispos se encaram, saem do tabuleiro, bispo toma. É possível tomar de dama aqui, o Faustino Ouro preferiu capturar com o cavalo, não há um lance melhor assim do que o outro. É uma questão de preferência. E torre C1 foi jogado pelo Artemiev, já preparando uma pressão aqui em C7. Faustino Ouro não permite, já rasga um C5, ataca o peão central. Bispo B5, ataca o defensor do peão. E por isso o peão toma foi jogado aqui pelo Faustino. E depois de dama toma A6, questiona o bispo. Esse cavalo está muito bem protegido no momento. Bispo volta para E2 e cavalo C6 ganha um tempo sobre a dama, que fica na casa de F4. E dama em F6 foi jogado pelo Faustino Ouro. Abriu bem aqui o Faustino, tá jogando rápido, tá jogando preciso. E o Artemiev nessa posição segue com o roque. Finalmente, no lance 14 aqui, ele coloca o rei em segurança. O Faustino aproveita para dobrar aqui os peões do Artemiev, troca as damas, segue com torre D8 lutando pela coluna D. E aqui temos o lance torre de F em D1 também lutando pela coluna. E o Faustino pode jogar um cavalo B6, por exemplo, para trocar aqui as torres, mas ele prefere trazer o rei para o jogo, já prevendo uma situação de trocas de mais peças e um final, hein? Bora dar uma olhada como é que se desenvolve isso. Cavalo D4 propõe trocas. Temos cavalo toma ganhando um tempo, né? Por que isso a gente fala ganhar tempo? Porque se você troca, né, vai ser sua vez de jogar, né? Então o adversário ele tem que gastar o tempo da retomada. É uma das maneiras de você ganhar um pouquinho de tempo. Cavalo toma, torre toma. E quando eu falo tempo, não é tempo do relógio, é o tempo do jogo, né? É o tempo de você ter a vez. Rei E7 foi jogado, faz a proteção aqui da torre. E agora a torre de C em D1 ficou difícil agora, hein? O Faustino tem problemas aqui. Como é que ele vai fazer? Se tirar o cachorro daqui, cai a torre. E por isso o Faustino segue com um lance que é praticamente forçado aqui na posição B5, de forma a poder tirar o bispo, conectar as torres e poder mexer o cavalo e finalmente trocar as peças e se livrar desse incômodo. F5 foi jogado pelo Artemiev, tentando expor aqui o rei do Faustino Ouro. Que posição difícil, bispo B7 no momento certo. Aqui não teve jeito, vai isolar o peão toma foi jogado. As pretas têm um peão isolado aqui, um peão fraco, mas pelo menos conseguiram se livrar do incômodo que era essa pressão gigantesca na coluna D. A partida segue com F3, colocando granito aqui nas casas claras, dando suporte para o cachorro. E agora cavalinho E5 foi jogado, confrontando aqui as torres. A4 foi jogado pelo Artemiev. Temos aqui torre toma e depois de torre toma, o Faustino captura o peão e agora tem que lidar com uma pressão aqui no peão de A6. No momento, tá bem defendido e o Faustino segue com o cavalo D7, preparando aqui para ir atrás da torre. Rei F2, o rei se prepara para jogar esse final. Faustino joga cavalo C5, a torre atacada vem para casa de C4 e o Faustino traz o rei, galera. Olha só a qualidade do rei do Faustino Ouro já nesse meio jogo barra final aqui, né? Onde o rei passa a ganhar importância. É menos arriscado sair com o rei quando já não tem dama, quando não tem duas torres, né? Um monte de peça.
Aqui a gente tem uma torre e 2 peças menores, dá para tentar trazer o rei para o jogo. De fato, o rei vale 4 nessas posições. A torre vale 5, o cavalo vale 3, o bispo vale 3 e o rei vale 4. Rafa, você está falando mentira, eu nunca li isso daí em nenhum livro. Todo livro de xadrez, todo, 100%, fala que o rei não tem valor. Porque o rei é absoluto, o objetivo do xadrez é checkmate. Você não pode falar, eu vou trocar o rei aqui por essa torre e jogar sem rei. Não pode, Rafa. Você está inventando que rei vale 4. Confia em mim, o rei vale 4. Tô anotando essas dicas, Rafa. Mas alguns estudos mostram que se o rei tivesse valor nos finais, pela atividade que ele consegue ter, ele teria um valor assim acima de um cavalo ou acima de um bispo e menos do que uma torre, em torno de 4 pontos. Interessante, né? Anota aí, o rei vale 4. A partida seguiu com o rei E3, trazendo o rei para o jogo. Ele falou, o rei vale 4, é melhor eu trazer o meu também. Bispo D5 foi jogado pelo Faustino, que lance interessante, permitindo aqui a captura, mas tentando criar o peão passado, né? Porque por enquanto ele é um peão isolado, mas ele não é um peão passado. Vamos entender esse termo técnico. Ele é um peão isolado porque ele não tem peões que podem defendê-lo. Mas ele não é um peão passado porque existe um peão do adversário numa coluna adjacente. Você tem peões ou na mesma coluna ou nas colunas adjacentes, ele não é um peão passado. Mas se trocar aqui, ele se transforma num peão passado porque não haverá peão adversário nem na mesma coluna e nem nas colunas adjacentes. Ele seria um peão isolado, mas também seria um peão passado. Portanto, ele seria um peão polêmico, é isso mesmo. A partida seguiu com o torre D4 e agora temos aqui o lance cavalo B3 atacando a torre. A torre vem para B4, o cavalo vem para casa de C5, jogada aqui pelo Faustino. E agora a torre D4 de novo pressiona o bispo, o cavalo vem para B3 e o Faustino provavelmente ficaria feliz aqui com o empate, será? O Artemev quer jogo, joga com torre D1. E rei C5, melhorando a posição do rei. Cavalo em A4 com cheque, rei B4, galera. Que isso, olha onde o rei do Faustino Ouro veio parar, que qualidade. Cavalo B6 atacando uma galera. E o Faustino segue com o único lance da posição, torre em E8, não dando tempo de capturar o peão, porque esse lance viria com cheque descoberto. A partida seguiu com o lance rei F2 saindo do descoberto. E aqui seria o momento de tirar o bispo daqui, controlando a casa de D7. Bispo C6 é praticamente obrigatório, se quiser dá para jogar também um rei C5, mas é importante aqui defender. Aqui esse barulhinho foi o meu celular, tá? Pronto, botei no silencioso aí, não vai achar que foi o seu. Agora é o seguinte, galera, o Faustino Ouro, ele arrisca tudo aqui, ele fala, se quer um peão a mais, eu vou sacrificar. Joga o lance A5, o Rafa, no bairro... No torneio do bairro, o Tripinha jogou contra o Caveira a mesmíssima posição, igual. E quando ele jogou esse lance, todo mundo deu risada e falou que ele pendurou. Agora, porque o Faustino Ouro é o Messi do xadrez, é o prodígio, você falou que ele sacrificou o peão. Ele pendurou. Não, aqui foi sacrifício. Foi... Não dá, eu queria até falar em francês para ficar mais chique, mas não tem nada a ver porque o moleque é argentino. Então segue o baile. A partida segue com o cavalo toma aqui com cheque. Peão toma e torre toma. Sim, o Faustino Ouro tem um peão a menos. No entanto, o cavalo C5 agora foi jogado, bloqueando a casa de B5, preparando para disparar o peão. E aqui, torre D6 foi jogado. Não sei, ganhando algum espaço aqui para dar cheque. Ele quer dar cheque. Torre B8 não permite cheque. E agora tem uma ideia interessante que é ir para cima desse peão aqui de B2. Torre C6 foi jogado, mas isso só ajuda o Faustino Ouro, que segue com o lance cavalo em A4, atacando o peão. Torre volta para defender, mas o rei encosta nessa galera. E agora a torre vem para casa de C7, para cima dos peões do Faustino Ouro, que joga cavalo por B2. E agora ele tem um peão passado. E agora você já sabe também que ele é isolado. E que, portanto, ele é um peão polêmico, galera. A partida segue com F4, disparando o peão. Terra de ninguém. Esse tipo de final é terra de ninguém. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui. As brancas têm uma maioria de 3 contra 2 na ala do rei, é verdade, mas as pretas já têm um peão passado disparando, né? Por isso A4 sem perder tempo. Bispo em F3 foi bem jogado pelo Artemev e agora a torre B5 aqui, uau! Porque torre B5, torre B7 aqui você vai simplesmente trocar e vai disparar o peão e não tem uma maneira de parar esse peão aqui, ele será promovido. Por isso, galera, a partida seguiu com torre por G7, capturando o peão. Faustino rasga o peão para a casa de A3. Bispo G4 prepara para sacrificar o bispo se precisar e capturar esse peão e ficar com 3 peões por uma peça. Promissor.
Mas Faustino Ouro segue agora com torre B6, não permite o cheque. Aqui bispo H5, mais uma vez insiste em querer dar cheque se o peão avançar. E o Faustino Ouro fala, quer saber? Pode me dar cheque que eu cubro de cavalo. Bispo cheque foi jogado, cavalo cobre. E aqui bispo toma, rei toma e torre vem para casa de A7, não permitindo a promoção do peão. Rei B3 e nessa altura do campeonato as brancas já sabem que as pretas vão ganhar a torre. Porque vai jogar rei B2, vai promover, vai ganhar a torre. A questão é se dá para o rei e os 3 peões aqui criarem algum problema, né? Vamos ver como segue o jogo. Rei F3 foi jogado, ninguém sabe jogar esse final, muito menos com o tempo caindo. Agora, o Faustino Ouro tem 14 segundos no relógio, o Artemiev tem 24, o Artemiev só pensa em dar seta, né? Ele quer ganhar no relógio aqui, a verdade é essa, né? E aqui o único lance da posição seria o lance F5, muito difícil você dizer por que F5 é melhor do que rei F3. Isso quem sabe é a máquina. Por isso a máquina dá esse lance aqui como o melhor e dá esse lance que foi jogado como errado. E agora só tem uma maneira de ganhar, que é a torre B4. Rafa, por que torre B4 e não o lance rei B2? Para tentar cortar o rei, mas não é tão simples de explicar. Isso seria uma explicação rasa e talvez até mentirosa. Mas o fato é que a partida seguiu com o lance rei B2 e xadrez é tão difícil que esse lance é errado e joga a vitória no ralo. Um lance tão natural, um lance parece tão forte, mas mais uma vez tinha que ter jogado esse. Ok. Vamos ver como seguiu o jogo. Rei G3 agora fez lance errado, o Artemiev. O único lance da posição é Rei E4. Rei E4 não é tão alienígena não, né? Tá dando suporte para avançar junto com o peão depois que sacrificar a torre lá embaixo. Rei E4 é bem natural. Muitos de nós faremos esse lance, mas aqui tempo caindo, o Artemiev joga um lance Rei G3. Um lance esquisito, né? Que bloqueia aqui esses peões e não dá suporte pro avanço do peão. Não sei qual foi a ideia do Artemiev aqui, de fato. E o lance jogado foi promoção para dama. Temos torre toma, rei toma, e será que dá para ganhar esse final? Bom, aqui tudo indica que sim, pelo menos a barrilda do computador, mas aqui é tempo caindo, galera. 13 segundos cada um. F5 foi jogado pelo Artemiev e sim, Faustino Ouro vai para o lance natural da posição rei B2, que joga a vitória no ralo. Olha como o xadrez é difícil. Aqui tem que jogar a torre B4 para cortar o rei. Aqui sim eu não estou sendo mentiroso, mas se o peão avançar demais, aí ele fica mais fácil de ser capturado, né? Não dá tempo do rei chegar. Então, torre B4 era obrigatório aqui. Por incrível que pareça, esse lance rei B2 é errado. E sim, as brancas podem conseguir um empate mesmo com uma torre a menos aqui. Olha que loucura. Rei F4 é o único lance da posição. Rei C3 tenta trazer o rei, mas agora rei E5 exclama, flanqueando aqui o rei, preparando para disparar o peão. Torre B5 com cheque. E aqui rei E6 é o lance natural, porque dá suporte para o peão disparar. Por algum motivo, o Vladislav Artemiev ele gosta de colocar o rei na frente dos peões e ele joga o lance rei F6 e agora as pretas podem ganhar. Talvez ele tentou flanquear, mas não dá para ele tentar vir para cá nem para cá. Não, esse lance não tem pé nem cabeça. Talvez se não tivesse esse peão aqui, poderia dizer que ele queria jogar um rei G6, ainda assim, por que não? O rei E6 que daria mobilidade, né? Então é difícil explicar essas decisões com o tempo caindo. E aqui o Faustino Ouro agora aproveita para trazer o rei, que loucura. G4 foi jogado, mais rei E4. E esse peão dispara agora, cai esse outro. Rei G5 foi jogado, rei E5. Tá fácil de segurar o peão agora. H4 foi jogado, torre B6, ninguém avançará. Rei H5 foi jogado, rei F4, encosta nos peões. Temos aqui o lance F6 e agora cai o peão de F6. G5, a torre fica aqui controlando a casa de G6. G6, de qualquer maneira, cai mais um peão. A posição vai desmoronando aqui pro Artemiev. E a questão agora é, será que dá para dar mate em 5 segundos? Galera, o Artemiev segue jogando rei para um lado, rei para o outro, rei para um lado, rei para o outro. O Faustino Ouro tem 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, 0 segundo e no limite. Faustino Ouro, meus amigos, consegue entregar aqui. Checkmate. Checkmate para cima do super grande mestre Vladislav Artemiev. Um belo resultado aqui para o Faustino Ouro, que fez uma boa precisão aqui, 89,7 de precisão contra 85,9 aqui do Artemiev.
A gente vê que foi uma grande luta, o Artemiev até mesmo em algum momento chegou a ter vantagem, né? Mas ele acabou não segurando, o Faustino foi mais consistente. E aqui a gente tem a classificação desse Title Tuesday, bora dar uma olhada aqui nos resultados, né? Sindarov, que fase do Sindarov, hein, galera? Tudo que ele joga agora ele ganha. Impressionante, né? Ele ganhou o Tata Steel e ganhou que foi a Copa do Mundo. O cara tá com tudo, jogador do torneio de candidatos. O cara é demais, né? Eu nunca esqueço quando ele num torneio, eu não lembro qual era o torneio, mas ele podia escolher esse negócio de chaves e tal. Ele teve uma boa colocação, ele podia escolher o adversário. Todo mundo falou, ele vai escolher lá, sei lá, aquele carinha ali, o underdog. Não, ele escolheu o Hikaru Nakamura e foi lá e ganhou do Hikaru, né? Então, você vê a mentalidade desse cara, né? Ele tem mentalidade guerreiro de campeão, atitude de campeão. Primeira colocação aqui no Title Tuesday, Sam, the Kingbreaker, Sevian ficou em segundo colocado. E aqui com 9 pontos tem uma galerinha, né? O Teodoro, Grishuk, Jeffrey Chong, Faustino Ouro. Olha isso, sexto lugar, galera. MVL, Bogdan, Nepo com 8,5. E o Krikor foi bem pra caramba. O Krikor fez 7, galera. 7 é bastante aqui. Ele ficou no meio dos gigantões aqui, ó. Olha que legal ver o nosso Cricão da massa com 7 pontos aqui, à frente do Gilmabaev, por exemplo, que é um super jogador, à frente de vários outros grandes jogadores. Junto aqui do Chitambaran, que é super grande mestre, junto do Pranesh, do Martirosian, armênio, super jogador também. Então, muito legal, bela pontuação aqui do Cricão. Tá de parabéns, orgulho brasileiro. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!